Em 2013, um anime mudou completamente a forma como o mundo via a animação japonesa. Um anime que saiu da bolha otaku, invadiu a cultura pop global e colocou milhões de pessoas que nunca tinham visto anime na frente da tela. Esse anime foi Attack on Titan. Mas por trás desse fenômeno, existia um estúdio pequeno recém-criado, sem o tamanho de gigante da indústria e sem a estrutura que normalmente sustenta um sucesso dessa escala. Um estúdio que cresceu rápido demais, que sentiu o peso desse crescimento e que no momento mais importante da sua história, tomou uma decisão que quase ninguém teria coragem de tomar. Hoje, no terceiro episódio da nossa série A História por Trás do Estúdio, vamos falar sobre o Witch Studio, o estúdio que colocou o anime de volta no mainstream global e depois escolheu mudar completamente de rumo. Eu sou o Lucas e esse é mais um vídeo do quadro A História por Trás do Estúdio. E antes de continuarmos, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos desse quadro. Então bora começar! O Witch Studio nasceu em 2012 como uma subsidiária da Production ID. Para quem não conhece, a Production ID é um dos estúdios mais respeitados do Japão, responsável por obras como Ghost in the Shell, Psycho Pass e principalmente Haikyuu. A ideia da criação do Witch era simples: ser uma equipe menor, mais flexível, capaz de assumir projetos ambiciosos, sem a burocracia e o peso de estúdio gigante. George Wada, presidente da Production ID, queria um estúdio jovem com liberdade criativa e capaz de experimentar. Só que ninguém imaginava que o primeiro grande projeto desse estúdio seria um dos maiores animes da história moderna. Em abril de 2013, estreia Shingeki no Kyojin, e o impacto foi imediato. A animação tinha uma energia diferente, câmeras em movimento constante, cenas de ação absurdamente dinâmicas, um clima pesado cinematográfico quase sufocante. O uso de equipamento de manobra tridimensional virou assinatura visual. As batalhas tinham peso e os personagens pareciam vulneráveis, e o mundo inteiro percebeu: Attack on Titan não foi só um sucesso, foi um evento cultural. Pessoas que nunca tinham visto anime começaram a assistir, e o streaming internacional acabou explodindo. Memes, teorias e reações estavam por toda parte, e da noite pro dia, o Witch Studio deixou de ser um estúdio novato para ser o estúdio responsável pelo maior anime da década. Mas aqui entra a parte que muita gente não via: o Witch Studio ainda era pequeno, muito pequeno para o tamanho de sucesso que estava carregando. O anime de Attack on Titan exigia muita coisa: sequências de ação extremamente complexas, integração pesada de 3D com 2D, direção cinematográfica constante e o altíssimo nível de detalhe, e tudo isso com cronogramas apertados e orçamento limitado. A indústria de anime funciona de forma diferente de Hollywood. O estúdio nem sempre é dono da obra que produz. Isso significa que, mesmo criando um fenômeno global, o lucro direto nem sempre fica com quem anima. Então o Witch Studio, ele tinha com ele um projeto gigantesco, uma demanda global e recursos limitados, e não era uma combinação sustentável. A segunda temporada demorou anos para sair, a terceira temporada foi dividida em partes e com prazos sempre apertados, animadores trabalhando no limite, produção sob pressão constante e expectativa global altíssima, e ainda assim o Witch entregava. Cada temporada elevava o padrão visual, cada episódio carregava o peso de milhões de expectativas, mas internamente o estúdio sabia que aquilo não podia continuar para sempre. Em 2020 veio o anúncio: o Witch Studio não produziria a temporada final de Shingeki no Kyojin, a produção passaria para a Mappa. A reação foi imediata. Muita gente achou que o estúdio tinha desistido, outras pessoas acharam que o problema era interno, enquanto outras pensaram que era falta de interesse. Mas a verdade era mais simples e mais dura: o projeto tinha ficado grande demais. A temporada final exigia muita coisa: uso massivo de CGI, batalhas em escala gigantesca, cronograma extremamente pesado e pressão internacional absurda. George Wada deixou claro que continuar o projeto poderia colocar o estúdio em risco. Então o Witch fez algo raro na indústria: escolheu parar, escolheu sobreviver. Depois de Attack on Titan, muitos estúdios tentariam encontrar outro mega hit imediatamente, mas o Witch fez o oposto. Eles começaram a mudar de direção: menos foco em blockbusters gigantes, mais foco em projetos controláveis, mais espaço para criatividade. E é aqui que começa a fase mais interessante do estúdio. Antes da mudança completa de rota, o Witch lançou o Vinland Saga, uma obra violenta, filosófica e extremamente bem produzida. Ela mostrou que o estúdio não dependia apenas de titãs e espetáculo, sabia contar histórias maduras e profundas. Mas novamente a produção era pesada, e a segunda temporada acabou migrando para a Mappa. Isso deixou claro que o Witch estava aos poucos saindo do modelo de grandes franquias contínuas. Com Great Pretender, o estúdio mostrou uma nova face: visual colorido, estilo internacional, trilha global, narrativa diferente do padrão shounen. Era um projeto ousado, estilizado e claramente autoral. Mostrava um Witch mais livre e menos preso a mega franquias. Se havia dúvida sobre a nova identidade do estúdio, Osama Rankin acabou com ela. Visual simples, quase infantil, mas emocionalmente devastador. A história de Boji provou que o Witch sabia fazer algo além de espetáculo visual, sabia emocionar profundamente. Osama Rankin virou sucesso crítico mundial e consolidou o estúdio como um dos mais versáteis da indústria.
Em Spy Family, o Witch Studio co-produziu com a Cloverworks, e essa decisão foi extremamente inteligente. Dividir a produção significa menos sobrecarga, mais estabilidade, cronograma saudável e qualidade consistente. O estúdio mostrou que aprendeu com o passado, não precisava mais carregar o mundo sozinho. Hoje o Witch Studio opera de forma diferente, menos volume, mais estratégia, projetos mais controlados e parcerias bem escolhidas. Eles não tentam dominar a indústria, tentam durar nela. No mercado onde estúdios quebram e animadores se esgotam, isso é enorme. Se a mapa é intensidade, se a foto é perfeccionismo técnico, o Witch é reinvenção. É o estúdio que criou um fenômeno global, sentiu o peso disso e teve coragem de mudar. Poucos estúdios demonstraram esse nível de consistência. O Witch Studio poderia ter continuado sendo o estúdio de Attack on Titan, mas escolheu ser algo maior. Um estúdio que entende seus limites, que sabe quando parar, que sabe quando mudar, que sabe quando recomeçar. E talvez, num mercado tão caótico quanto a indústria de anime, essa seja a maior prova de maturidade possível. Agora eu quero saber, você preferiu o Witch da era Attack on Titan ou o Witch atual, mais experimental e estratégico? Comenta aqui abaixo nos comentários. E no próximo episódio da série, vamos falar de um estúdio que moldou a infância de muita gente, porque a história por trás dos animes às vezes é ainda mais interessante que os próprios animes.